Amados irmãos e amadas irmãs, hoje prosseguiremos em nossa jornada pelas bem-aventuranças e, na sequência, dedicar-nos-emos à sétima bem-aventurança, que é a virtude de fazer shalom, a qual traz como consequência, para quem assim procede, a categorização como pessoa, filha de Deus. Vamos ler o verso. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os que fazem shalom, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, essa é uma característica fundamental que deve estar profundamente integrada em nossas vidas. Para que fique registrado, façamos a leitura em hebraico aramaico desse verso. Ashrei Oshi Hashlu, Kirem, Ikral, Yaldi, Elohim. Para entendermos essa imensa, elevadíssima lição pronunciada pelo Mashiach, precisamos compreender o alcance e a profundidade da palavra shalom, que é traduzida, como diríamos no dia a dia, como paz, em todas as versões da Brita Hadashah ou Novo Testamento. Infelizmente, em nossa cultura, a paz é vista como um estado de espírito muito circunstancial e superficial. Na cultura judaica, shalom é algo íntegro, dentro da alma, e que promove a comunhão com o próprio sempiterno Deus. Sabemos que a paternidade de Deus se manifesta quando nos ligamos profunda e harmonicamente a Shalom verdadeira. Essa ligação interna do nosso espírito conecta-nos ao Altíssimo Deus e a justificação decorre dessa harmonia. A palavra Shalom tem a mesma raiz da palavra Shalom, que é traduzida como pagamento, quitação de dívidas. Essa expressão não se refere somente ao sentido financeiro, mas inclui outros tipos de dívidas, como no amor, no perdão, na amizade, etc. Mas vocês devem estar perguntando mentalmente nesse momento: o que é de fato Shalom? Porque se não soubermos o que é, como vamos fazê-la? Digo-lhes que essa é uma excelente pergunta e é mandatório respondê-la apropriadamente. No hebraico, o significado de Shalom vai muito além da simples paz como ausência de conflito. E cabe aqui registrar que a palavra hebraica Shalom é do gênero masculino e significa plenitude, totalidade, integridade, prosperidade, bem-estar e harmonia completa. É um estado de completa paz e bem-estar em todos os níveis. Essa é, por exemplo, a visão de Shalom que encontramos em passagens como a visão de Ezequiel, na qual o rio que flui do templo restaura a vida e a totalidade do mundo. Esse é o rio que cura o chamado Mar Morto, simboliza a restauração completa do Shalom de Deus sobre toda a criação. É relevante, portanto, considerarmos que o conceito de Shalom está intrinsecamente ligado à figura de Yeshua HaMashiach, que é considerado
o Sar Shalom, o príncipe dessa paz que ultrapassa o nosso entendimento, conforme profetizado em Isaías 9:6. Esse Shalom que o Mashiach traz tem três formas essenciais. Primeira, Shalom com o Altíssimo Deus. Por meio do seu sacrifício, o Mashiach reconcilia a humanidade com Deus, restaurando a comunhão perfeita que foi perdida. Segunda forma, Shalom interior. Ele oferece o Shalom, essa paz que ultrapassa todo o entendimento, repetindo, uma paz profunda na alma que não depende das circunstâncias externas. Terceira forma, Shalom entre as pessoas. O Mashiach quebra as barreiras entre judeus e gentios, unindo a humanidade em um só corpo, o que é um sinal do Shalom eterno vindouro. Em resumo, o Shalom é um estado de totalidade e plenitude que é realizado na pessoa e na obra do Mashiach, que é a fonte de toda a paz e harmonia para o indivíduo, para a comunidade e para toda a criação. Assim, podemos, neste momento, já depreender que viver em Shalom é alinhar-se com a vontade de Deus em todas as áreas: espiritual, emocional, relacional, física, comunitária. É também cultivar reconciliação, perdão, generosidade e compaixão. E ainda é proclamar o Mashiach como Sar Shalom, o príncipe da paz, e antecipar em nossas vidas o reino que ele trará brevemente em plenitude. Lembremos-nos sempre de que a partir da queda estávamos em antagonismo com Deus. Mas agora temos Shalom, pois nosso Senhor Yeshua HaMashiach restabeleceu a conexão entre o Pai Celestial e a humanidade, por intermédio de seu sangue derramado no madeiro. Acompanhe agora comigo algumas passagens bíblicas correlatas a essa questão do Shalom. Sempre lembrando que as leituras que faço aqui, de tudo aquilo que está na Brita Hadashah, ou Novo Testamento, baseia-se em originais traduzidos do aramaico. Primeira passagem, Efésios 2, 13 a 15. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Mashiach, porque ele é nosso Shalom, que de dois fez um, e quebrou a divisória que estava estabelecida no meio, e a inimizade por sua carne. E ele anulou a Torá das mitzvot. Isso requer até um estudo à parte. Significa aplicação incorreta da Torá sagrada por suas próprias mitzvot, para que dos dois pudesse gerar em sua pessoa um novo homem. E ele fez Shalom. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e chamar-se-á seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe do Shalom. Do aumento de seu governo e do Shalom não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmá-lo
e fortificá-lo com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Iá dos exércitos fará isso. Ou seja, o principado da paz reina em nossas vidas, por meio de nosso Senhor Yeshua. E podemos observar que a Bessorá, ou Evangelho do Reino, é apresentada como Bessorá, ou Evangelho da Paz, em Efésios 6, 14 a 17. Levantai-vos e envolvei vossos lombos com a verdade e vesti a couraça da justiça. E calçai vossos pés na preparação da Bessorá, ou Evangelho de Shalom. E com esses, pegai o escudo da emuná, ou fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Colocai também o capacete da redenção e segurem a espada da Ruach, ou Espírito, que é a palavra de Deus. Leamos também Mateus 10, 12 a 15. E quando entrardes em alguma casa, invocai Shalom sobre ela. E se a casa for digna, vosso Shalom virá sobre ela. Mas, se não for digna, vosso Shalom retornará sobre vós. E quem não vos receber e não ouvir vossas palavras, quando sairdes da casa, ouvi-la, sacudi o pó de vossos pés. Amém? Digo-vos que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sidom, ou Sodoma, e Amorá, ou Gomorra, do que para aquela cidade. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, o mandamento do Mashiach é que entremos nas casas para anunciar a Bessorá, ou Evangelho de Shalom, a qual é promovida pelo pagamento das dívidas feito no Calvário. Essa conexão com Deus leva-nos à harmonia e à completude. Portanto, quando fazemos Shalom, o próprio Shalom governa nossas vidas e recebemos o nome de filhos e filhas do Altíssimo Deus. Agora, venham comigo. Vamos nos aprofundar na análise deste verso sublime, segundo o método Pardes, que, como já sabemos, é aplicado em 4 níveis: Chat, Remes, Drash e Sod. Primeiramente, digo a vocês que este verso é uma das declarações mais profundas e desafiadoras do chamado Sermão do Monte. À primeira vista, parece uma simples exortação, mas, ao ser analisado à luz dos 4 níveis do método Pardes, revela um universo de significado que transcende o tempo e a cultura. Vamos para o primeiro nível, Pshat, o sentido literal e simples da palavra de Deus. Nesse nível mais básico, a passagem deve ser compreendida em seu contexto histórico e linguístico. A frase "aqueles que fazem shalom", ou shi hashlu, em hebraico, não se refere a uma pessoa que simplesmente ama o shalom, mas a alguém que constrói shalom. É um verbo de ação. O promotor ou a promotora de shalom intervém em conflitos, promove a reconciliação e produz ambientes de harmonia. A expressão filhos de Deus, Yaldi Elohim, nesse
contexto da época em que as palavras foram registradas por Mateus, ser chamado de filho de Deus, Yahweh Elohim, era uma honra extrema. Não significava apenas uma relação biológica, mas uma similaridade de caráter e propósito. Ser chamado de filho de Deus implicava que a pessoa em questão agia como o Altíssimo Deus, que é o Criador de tudo, e, é claro, também do Shalom. No nível do Pshat, ou seja, o nível literal, mais simples, mais imediato, essa bem-aventurança promete uma recompensa de honra e reconhecimento divinos àqueles que trabalham ativamente para construir Shalom ao longo de sua vida. Passemos ao segundo nível, remes, o sentido chamado alusivo, de referências, de simbolismos, de alegorias. Esse nível busca alusões a outros textos e conceitos bíblicos, conectando essa bem-aventurança com as profundas raízes do Tanar, ou Antigo Testamento. Essa palavra, Shalom, é muito mais do que a ausência de guerra. Aqui nós estamos usando o método Remes para a interpretação. Algumas coisas eu já falei, mas eu tenho de mostrar a vocês de onde tirei. Já vimos que essa palavra significa totalidade, integridade, bem-estar completo em todas as esferas da vida. O Mashiach, como Sar Shalom, príncipe do Shalom, príncipe dessa paz indescritível, inominável. Esse título, príncipe do Shalom, é a alusão central lá no Tanar. O Mashiach é o supremo promotor do Shalom e estabelece essa condição entre Deus e a humanidade, e entre nós e a criação, o restante da criação. Aqueles que fazem Shalom participam ativamente da obra do Mashiach, agindo como seus agentes na Terra, para levar seu Shalom ao mundo. E também temos de identificar aqui Israel como a nação de paz. Lembrando que o nome Jerusalém, em hebraico, Yerushalayim, pode ser traduzido como cidade do Shalom. A nação de Israel foi chamada, lembremos-nos sempre disso, para ser um reino de sacerdotes, uma luz para as nações. A bem-aventurança sugere que o povo de Deus, tanto judeus como gentios, cumpre seu propósito ao ser um farol de Shalom para o mundo. Nesse nível, portanto, nível Remes, a bem-aventurança dos que fazem Shalom refere-se ao propósito messiânico de restaurar o Shalom divino na criação e no coração humano. Terceiro nível, Drash, que é o sentido ético, moral, também conhecido como sentido homilético, porque é muito utilizado em sermões e em pregações mais efusivas. Esse nível extrai a lição prática e ética da passagem, porém, aplicando-a à vida do indivíduo. É um verdadeiro chamado à ação. A lição principal, no nível Drash, é que Shalom não é um estado passivo, mas uma prática ativa. E, é claro, muitas vezes difícil. Na maioria das vezes difícil. Ser um construtor de Shalom requer coragem, sabedoria e, sobretudo, humildade. Isso implica
que a pessoa que se candidata à fazedora de Shalom deve ter pelo menos 3 características. Primeira, ser agente de reconciliação. Buscar a reconciliação de relacionamentos quebrados e mediar ativamente os conflitos. Segunda, ser exemplo de Shalom interior. Shalom com os outros é um reflexo do Shalom interior com Deus. A bem-aventurança desafia-nos, e é imenso esse desafio, a buscar primeiro o Shalom em nossa própria vida, para que possamos transmiti-lo aos outros. Terceira característica, ser mensageiro de esperança. A lição moral ensina-nos que em um mundo de caos e conflitos, as pessoas fazedoras ou promotoras de Shalom tornam-se faróis de esperança, demonstrando que o Shalom é possível e que a reconciliação é o caminho de Deus. Assim, no nível do Drash, a bem-aventurança é um verdadeiro manual de vida que nos desafia a sair de nossa zona de conforto para atuarmos como agentes de Shalom no mundo. Finalmente, chegamos ao nível Sod, o quarto nível, o nível oculto, profundo, espiritual. Nesse nível... Sim, Amantíssimo? 2 minutos. Obrigado. Para o final. Continuando. Nesse nível Sod, que é um nível oculto, secreto, profundo, a bem-aventurança revela uma verdade implícita, mas que não está colocada com clareza na superfície, sobre a natureza da divindade e da humanidade. Encontramos nesse verso pelo menos 3 interpretações no nível Sod. Primeira, a partilha da essência divina. No nível Sod, a frase serão chamados filhos de Deus significa mais do que um título. É uma transformação da própria essência da pessoa. O agente, ao construir Shalom, não está apenas imitando o Altíssimo Deus, mas participando da natureza de Deus. Isso é muito forte. O Shalom que essa pessoa produz é uma manifestação do Shalom divino no mundo. Dessa forma, a pessoa fazedora de Shalom torna-se um canal vivo da energia divina, da harmonia e da ordem. Segunda característica, Tikkun Olam, ou seja, a reparação, retificação deste mundo. Na sabedoria judaica, o conceito de Tikkun Olam é a ideia de que o ser humano é um parceiro de Deus na reparação deste mundo quebrado, desestruturado, fragmentado. A ação de uma pessoa produtora de Shalom não apenas resolve um problema humano, mas é um ato cósmico que contribui para restaurar a ordem e o Shalom original da criação. A unidade do ser. O Shalom que a pessoa gera entre 2 partes reflete uma união interna no seu próprio ser. A reconciliação que ela promove entre as pessoas é um eco espiritual da reconciliação entre as esferas superiores e inferiores, entre os céus e a terra, realizada onde? Em seu próprio coração. Daí a grande dificuldade. Portanto, no nível do Sod, a bem-aventurança revela a verdade profunda, mas oculta, de que o agente de Shalom
é um ser humano transformado, cuja vida se torna um reflexo da harmonia divina. Amados irmãos e amadas irmãs, a bem-aventurança de Mateus 5,9 não é um dizer manso para espíritos confortáveis. Longe disso. É uma convocação revolucionária. A pessoa promotora de Shalom não é uma sonhadora passiva, mas uma artesã do reino, que se arrisca nas fornalhas das relações humanas. Para quê? Para reconstituir a imagem quebrada de Deus. Ao costurar as fendas de família, praça, templo, essa pessoa fazedora de Shalom reescreve a história do mundo. E quando o faz, o universo inteiro reconhece a paternidade divina. Porque o Shalom é gerado e tem a mesma textura da vontade do próprio Pai. Portanto, amadureçamos agora o chamado. Não esperemos que o Shalom nos venha sem trabalho. Levantemo-nos como artífices de tudo o que o Shalom representa, porque cada ato nosso realiza a costura de uma extensão dos céus. Vamos, pois, e façamos Shalom. Tornemo-nos aquilo que o mundo precisa identificar como a face do Pai. Sejamos pessoas construtoras de Shalom, o que, em essência, significa que nos movemos, se assim formos capazes de fazê-lo, como agentes de Tikkun Olam, reparação do mundo. Ou seja, sejamos vasos humanos que trazem o Shalom celestial à Terra, restaurando a harmonia primordial da criação. E, novamente digo, participando da própria natureza do Criador. Agindo assim, nossa vida converter-se-á em um templo e nossa alma em santuário, onde o Shalom divino encontra sua morada. E então, na última trombeta, quando os nomes forem proclamados, ouviremos não apenas um título humano, mas a declaração que ecoa além das eras. Aqui estão os filhos de Deus que fizeram Shalom. Por eles, o mundo será reconciliado. Encerro e conjunturalmente digo: Amém, amém.